Com o salário que havia aumentado bastante, Rebeca continuou a viver o mesmo padrão de vida que tinha antes, só que agora sobravam recursos financeiros todos os meses para reservar. E mês após mês ela guardava, pois precisaria juntar uma quantidade boa de recursos para abrir sua loja em breve. E para conseguir se estabelecer, ela viu no seu trabalho a gerência entendia muito de matemática. Assim, após uma conversa com seu gerente, ela começou a estudar matemática financeira com um livro que tomou emprestado dele. E ela comentou o seguinte enquanto emprestava a obra. Se você e ele comentou o seguinte enquanto comentava a obra. E ele comentou o seguinte enquanto emprestava a obra. Se você conseguir, se você conseguir entender o que os juros podem fazer por você ao longo do tempo, você vai se surpreender. Rebeca recebeu o livro com um sorriso. Não sabia ao certo o que esperava do que tinha em mãos. Assim, logo que saiu do trabalho, chegou em sua casa, tomou um banho e começou a ler, e a estudar, e a fazer as simulações, e a marcar os pontos que achava mais importante. E começou a gostar da temática. Começou a notar o quanto que o dinheiro poderia trabalhar para si, se ela estivesse determinado, montasse determinado montante rendendo. E ficou pensando em como isso poderia ser, encaixar dentro do seu modelo de vida. Não demorou muito, ela encontrou. Como um raio que cortou seu pensamento, ela sentiu que sua loja poderia começar a vender os produtos a prazo, no crediário, para as pessoas simples que não tinham condições de comprar os produtos no centro da cidade. Ela pensou em algo, ela pensou em adquirir alguns produtos com um excedente de seu salário, mostrar para potenciais clientes afastados do grande centro urbano e vender para eles no crediário, ou seja, no recebimento mês a mês. E todo mês as pessoas pagariam para ela. Dessa forma, ela compraria à vista e venderia a prazo, com um pouco de juros para compensar o seu risco. E só venderia inicialmente para as pessoas mais conhecidas, até juntar determinada clientela, com a finalidade de evitar algum tipo de prejuízo inicial. E assim Rebeca foi dormir tarde naquele dia. Ficou tão animada e tão pensativa com a matemática e com a nova proposta de seu negócio que os seus olhos praticamente não pregaram a noite toda. Sua animação e empolgação eram tamanhas que ela resolveu começar seu negócio loja assim que juntasse o suficiente para comprar seus primeiros produtos: panelas, ferro de carvão, tábua de passar, cobertores, colchas de cetim. Essas seriam o suficiente para que ela começasse sua loja, mesmo sem ponto físico. E ao recorrer ao livro sagrado, antes de dormir, abriu o seguinte trecho de Coríntios 2, 9, verso 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundais em toda boa obra. Rebeca sorriu, feliz, e dormiu. A coragem. Esteja certo de que ao exercitar sua força e coragem, você desenvolverá um importante requisito para a sua caminhada e perseverança. Rebeca, meses depois, no cargo de supervisora, já havia entendido bem mais a lógica de varejo e da venda do consumidor final. Ela sempre teve facilidade de aprender rápido, desde criança. Assim sentiu dentro de si que era hora de lo... Assim sentiu dentro de si que era hora Assim sentiu dentro de si que já era hora de colocar seu sonho em prática, sem aguardar mais tempo. Seu coração já estava pedindo isso de si. Assim resolveu que abriria o seu próprio negócio no próximo
nas próximas semanas. Foi assim, foi aí que alguns, foi aí que algumas coisas começaram a acontecer. Foi aí que algumas coisas começaram a acontecer. Ela começou a sentir ansiedade, uma mistura de medo e inexperiência que fez parte de todo o processo de crescimento. E nesse momento ela pediu inspiração divina, uma pequena oração, então bem baixinho para si mesma. Senhor meu Deus, estou próxima de realizar meu projeto de vida e nesse instante eu tomo uma decisão diante de ti, meu Pai. Eu vou dar o meu melhor e vou prosperar. Permita-me continuar o meu projeto diante de ti e me apoie durante todo ele. Amém. A força que Rebeca trazia nesse instante tinha sido desenvolvida por ela durante toda a sua vida. Essa capacidade de ser racional, assertiva em seus objetivos, contornando seus sentimentos autossabotadores, causadores pela ansiedade, pelo medo. Eram as qualidades de que ela mais precisava para seguir seu propósito. E para e partir dessa força e a partir dessa força e dessa coragem e a partir dessa força e dessa coragem, ela desenvolvia outro importante requisito em sua caminhada, a perseverança. E essa é a resposta que a jovem sonhadora precisava para transpassar seus anseios e atingir a realização de seus sonhos. Encontrando a oportunidade. Eis que muitas vezes nos passamos desapercebidos. As oportunidades também vêm disfarçadas como problemas do cotidiano. A jovem sonhadora teve uma visão diferenciada ao estabelecer a venda de equipamentos necessários para facilitar a vida das pessoas que viviam distantes das lojas, dos centros de consumo, de forma financiada com acréscimo de juros. Ela só não sabia ao certo como faria isso, mas era o que faria em suas horas vagas. Nos seus fins de semana, inicialmente, ela pensou em ir para o interior ou para o centro dos colonos do cafezal, do Alto Cafezal, fazer uma apresentação dos equipamentos que ela iria comprar para revender. É isso mesmo que farei, falou Rebeca para si mesma. Esses problemas que as pessoas têm podem ser resolvidos se eu apresentar alguns equipamentos práticos e acessíveis aos moradores. Ela rumou com suas economias para a loja especializada e comprou seus primeiros equipamentos. Pagou todos à vista com muita alegria. Todas as suas economias começaram sua pequena empresa naquele exato momento. No bastante encontrar a oportunidade. Não bastava encontrar a oportunidade, era necessário explorá-la. Não bastava encontrar a oportunidade, era necessário explorá-la. Agir. Ela havia descoberto que normalmente as oportunidades vêm disfarçadas com problemas do cotidiano. E lá se foi Rebeca para a fazenda Alto Cafezal, novamente ver sua família e realizar suas vendas. Ela descobriu que o que tinha na cidade ela poderia levar para o campo e facilitar a vida das pessoas. O que era problema para as pessoas seria a solução na mão dela e as pessoas adquiririam dela os produtos. Chegando lá, foi aquela alegria de sempre. Sua mãe, seus irmãos, até mesmo seu pai, que em um primeiro momento se opôs ao sonho de Rebeca, agora já havia mudado sua postura, sabia o potencial de sua filha e vinha acompanhando a cada visita que ela retornava a transformação e diferencial em sua potência de vida. Sua melhoria como pessoa, como profissional, como evangelizada e como filha. E não há maior orgulho para um pai ou para uma mãe do que acompanhar o crescimento e amadurecimento de seu filho
e perceber o quanto ele vai se aprimorando e se desenvolvendo em busca de seu próprio caminho. E Rebeca vinha mostrando isso com bastante desenvoltura. Assim, os pais de Rebeca ficaram orgulhosos e repletos de alegria por notarem o crescimento de sua filha. Rebeca fez a apresentação para todos os colonos naquela manhã, logo depois do encontro com sua família. A timidez no início era grande, ficou meio desajeitada em se expor para todos. Contudo, passados os 5 primeiros minutos, ela falava com maestria, como se tivesse feito isso durante a vida inteira. O seu desenvolvimento profissional era notável. Todos observavam com curiosidade e cada vez mais ela expressava os detalhes e as possibilidades do uso dos equipamentos. E ao final falava das pequenas prestações que cabiam dentro da realidade de cada uma das pessoas que assistiam à sua apresentação. Ali mesmo ela já conseguiu vender todas as unidades dos produtos que adquiriu e ainda saiu com mais 7 novos pedidos. As pessoas ali a conheciam, ela conhecia cada uma das pessoas. E mês a mês, Rebeca iria visitar sua família e receber o valor de cada uma das parcelas de cada um dos seus novos clientes. E assim ela fez. Nesse instante, ela se descobriu como uma boa vendedora, ou melhor, uma excelente vendedora. E dali saiu muito animada com os 11 produtos que vendera para os colonos do Alto Cafezal. Ela poderia se estruturar para começar maiores pretensões de seu negócio futuro, sem precisar largar seu trabalho de supervisora do mercado. Esta experiência foi somente o início. Rebeca notou E essa experiência foi somente o início. Rebeca notou que no interior, nos locais onde não havia energia, as pessoas queriam as facilidades dos produtos que eram vendidos na cidade. E ela começou a viajar, a entregar os produtos para cada um desses locais. E cada final de mês, Rebeca estava em uma cidade diferente. E a cada local que ia, novas vendas ela fazia. E o seu saldo no crediário aumentava cada vez mais, pouco a pouco. Até que chegou o momento decisivo. Rebeca teve uma difícil escolha para fazer. E a mais de todas. A escolha mais desafiadora. Mesmo que o seu dia seja muito atarefado, é preciso parar um instante para buscar elevar o seu pensamento. Nesse momento, peça em seu íntimo o auxílio divino para tomar decisões ao longo da sua jornada. A quantidade de locais que a jovem empreendedora estava visitando e a quantidade de recebimentos que precisava recolher e a cada fim de semana desafiava Rebeca cada vez mais a ponto de contratar uma pessoa para poder auxiliá-la no controle e recebimento das parcelas de cada produto vendido. E não tardou mais do que 3 meses para que precisasse contratar uma nova pessoa. A cada localidade eram no mínimo 5 ou 6 produtos de vez que vendia. E a sua logística foi aumentando, seus recebimentos e o seu custo também. Em um dia, ela decidiu ir para a igreja. Naquele culto em especial, Rebeca soube que precisava tomar uma decisão. Ou continuava no seu emprego atual, em que já havia quase 2 anos, com reconhecimento e com um bom salário, ou focava todos os esforços em sua atenção de seu negócio de venda de equipamentos para casa, que não parava de crescer, o que não tinha ao certo um rendimento fixo por mês. Essa dúvida consumia seu coração e todo o seu pensamento. Por um instante, ela elevou seu pensamento, pediu em seu íntimo
uma palavra de apoio, um auxílio divino para si, para que essa decisão mudaria novamente sua vida por completo. Assim, algo diferenciado aconteceu. Irmãos, eu sei que alguns corações aqui estão aflitos. Sei porque estou ouvindo as dúvidas e questionamentos daqui, falou o pastor. E continuou inspirado pelo Espírito Divino. Eu sei também que uma irmã aqui terá que tomar uma grande decisão para a sua vida. Isso arrepiou o corpo todo de Rebeca. E que não só a sua vida mudará, como também a vida de muitas pessoas. Você vai conseguir, minha irmã, trazer dignidade para as pessoas. Vai gerar muitas coisas boas para os outros. Rebeca começou a se emocionar. E você não tem que tomar um caminho, escolher uma trajetória para a sua vida. Mas Deus está falando contigo agora. Ele diz que o medo faz parte da sua escolha, mas para você não temer nada, porque o seu Deus é maior do que o desafio que você vai enfrentar daqui para frente. Uma lágrima desceu pelos olhos, pelo rosto de Rebeca. Irmã, preste atenção. Deus manda eu ler para ti esta passagem que está em 2 Coríntios 9:8. E Deus, o poderoso, para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Em seguida, o pastor começou a falar, tomado pelo Espírito Santo. Uma vibração diferente tomou conta do local. A igreja se encheu de algo sagrado e divino no altar, que se espalhava sobre todos os bancos e todos os ali presentes. Rebeca não entendia ao certo o que estava acontecendo. A mensagem era para ela, ela pediu e foi atendida, quase que no mesmo instante. Era a primeira vez que isso acontecia de forma que aconteceu, com toda a intensidade e louvor necessário à sua aprovação naquele instante de vida. E isso para ela era um milagre. A primeira coisa que ela conseguiu pensar depois daquele instante de êxtase que tinha acabado de presenciar foi: Deus é maravilhoso. E Rebeca tomou sua decisão, largou seu confortável e estável emprego para seguir em busca daquilo que desde criança tinha a intenção de fazer. A jovem tinha somente uma única certeza: se ela não arriscasse e aguardasse somente a perfeição, ela jamais descobriria seu talento. E para transformar seu sonho em realidade, Rebeca não poderia ficar somente no mundo das ideias. Precisava ser uma mulher firme, decidida, com coragem e fé. E tomou a sua resolução sem remorso e sem olhar para o que havia deixado para trás. Reconhecendo a recolhendo a recompensa. O sucesso sempre está à porta daqueles que é entusiasmado pela vida. Aqui pulou uma parte. Acredito que a editora deve ter pulado, mas eu penso que aqui deveria estar escrito que Rebeca montou sua loja física, continuou vendendo parcelados para os colonos, montou sua loja física, terminou os estudos e foi convidada a dar uma palestra em uma faculdade. Daí continuaria essa parte que eu vou ler agora. Chegando na faculdade, parte minha, o auditório estava cheio. Diversos alunos, incluindo muitos calouros de diversos cursos, estavam na plateia. E assim, aqui estou para contar essa história para vocês. E tudo isso ocorreu muitos anos atrás, um pouco mais de 1 ou 2 décadas. E assim que terminou o discurso, todos aplaudiram de forma consistente a palestra. Uma senhora estava diante de todos. Uma senhora que era dona de uma rede de lojas
e estava ensinando para os mais jovens sobre os desafios a ser encorajado, a ser desafios de ser corajosa, de nunca desistir, de ser humilde, de ter fé. Uma senhora estava diante de todos, uma senhora que era dona de uma rede de lojas. Estava ensinando para os mais jovens sobre os desafios de ser corajosa, de nunca desistir, de ser humilde, de ter fé, de ser próspera, de estar sempre em movimento, de não ter medo de fracasso, de não fugir da luta cotidiana, de manter a sua palavra e de saber valorizar o tempo. Esta senhora havia terminado em pouco mais de uma hora de contar toda a história de sua vida. Uma vida de provações, de desafios constantes. Uma vida que não foi simples, que começou pobre em recursos, mas foi rica em amorosidade. Uma vida que sempre foi muito trabalho e esforço. Uma vida de crença e fé. Uma vida de compreensão e de ação, de sonhos e realizações. Uma vida que começou pequena, mas que é gigante. Uma vida capaz de mostrar ao próximo que Deus já nos traz a este mundo com as ferramentas necessárias para realizarmos aquilo que queremos. Só que sempre será necessário acessar as ferramentas no nosso mais íntimo, no nosso espaço próprio, dentro do nosso próprio ser. Uma vida capaz de ser em vez de querer. Uma vida capaz de ser em vez de querer ser. Uma vida baseada na incerteza de um novo amanhã, mas na certeza de um Deus grande que abençoará o dia seguinte. Uma vida igual a da empreendedora Rebeca, que foi capaz de mostrar a tantos jovens e adultos naquela faculdade da Grande São Paulo o simples começo de uma trajetória pessoal e profissional, antes de atingir a grande marca de sua 100ª loja de varejo de linha branca, que estava sendo aberta naquela mesma semana da palestra na renomada faculdade. E assim como Rebeca, a recompensa está guardada sempre do outro lado, onde os olhos não conseguem enxergar. E é exatamente nesse instante que Deus nos tira a venda e nos permite ver o que imaginamos ser possível. O sucesso sempre está à porta daquele que... E assim como Rebeca... Vou ler essa parte de novo, depois eu corto. E assim como para Rebeca, a recompensa está guardada sempre do outro lado, onde os olhos não conseguem enxergar. E é exatamente nesse instante que Deus nos tira a venda, nos permite ver além do que imaginamos ser possível. O sucesso sempre está à porta daquele que é entusiasmado pela vida, daquele que não tem medo do fracasso, daquele que cuida da sua grama e não se preocupa com a grama do vizinho, daquele que cuida de que tem, daquele que valoriza as pessoas da sua jornada, daquele que tem Deus no coração. Terminou a obra.